Deus, ele é um Deus misericordioso, compassivo, rico e clemente. Deus longânimo, que deseja a salvação de todo o seu povo, né? E Deus, ele fez tudo com sabedoria, ordem e decência, né? Ele fez o homem para viver eternamente e desfrutar todas as coisas boas que ele, em sua infinita bondade e sabedoria, deixou para nós. Mas, infelizmente, nós sabemos que o homem, ele caiu. No princípio, tudo era harmonioso. Os animais viviam na companhia de uns para com os outros. O leão não devorava as ovelhas, né? E pó era a comida da serpente. O leão comia palha assim como o boi. As folhas das árvores, né, como vocês estão vendo aqui, elas não murchavam, né? Se você olhar aqui, tem uma folhinha murcha aqui e outra ali, né? Daqui um dia ou 2 dias, provavelmente elas caem. Como você vê no chão aqui, ó. Muitas folhas também. E antes da entrada do pecado no mundo, as folhas, ela não caía, as folhas não murchavam, né? Os animais viviam em harmonia uns com os outros e não matavam uns aos outros, né? Para comer ou para devorar, porque a morte, ela não existia. A morte passou a existir quando Adão e Eva desobedeceram à ordem de Deus. A serpente, que é Satanás, né? Ela enganou Eva. Falou que Eva, se comesse do fruto, né, ela seria semelhante a Deus, né? Eva, ela cresceu um olho desse tamanho. Quando falou que ela seria semelhante a Deus, ela já pensou em ser igual a Deus, né? Aí ela pegou do fruto e comeu, né? E quando ela comeu do fruto, ela viu que não lhe havia acontecido nada. Pegou o fruto e também deu para Adão. Mas antes de Adão comer, Adão advertiu ela, né, de que Deus tinha falado para não comer do fruto, né? Então Adão, ele comeu para não perder Eva, né? Ele não confiou em Deus, né, como deveria confiar. A Bíblia fala que Eva foi enganada, mas Adão não. Então, com a entrada do pecado no mundo, entrou o pecado e assim também a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus, né, que foi morto antes da fundação do mundo, né? Portanto, antes da fundação do mundo, Deus já sabia que o homem iria pecar. Porque Deus sabe de tudo, ele é onisciente, onipotente e onipresente, né? Ele sabe de todas as coisas, né? Por isso, o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, ele se fez carne e habitou entre nós. E cheio de graça e de verdade, nós vimos a sua glória. A glória como a do unigênito do Pai, né? E ninguém jamais viu a Deus, porque o Deus unigênito que estava no seio do Pai foi quem o revelou, né? Que é Jesus Cristo, né? Que veio, habitou entre nós e se fez carne, né? E nós, quando vemos a Jesus, vimos o próprio Deus, né? As pessoas daquela época que tiveram esse privilégio, né, de contemplar Jesus face a face, né? Como nós sabemos, Jesus veio, enfrentou a morte, que é a morte de cruz, né? Lá em Filipenses fala que tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não usou como usurpação e ser igual a Deus, né? Fala que ele se esvaziou a si mesmo, né? Assumindo a forma de homem, né, e sendo reconhecido em figura humana, né? Fala que ele tornou obediente até a morte e morte de cruz.
para que ao nome de Jesus se dobrasse todo o joelho, seja no céu ou na terra, né? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, né? Como nós vimos, ele se esvaziou a si mesmo, desceu aqui na terra, nasceu de uma mulher e cresceu como um de nós, sujeito a dores e sofrimento e também sujeito ao pecado. Mas ele não cometeu pecado, né? E como nós vimos, ele morreu na cruz e ressuscitou. E quando ele ressuscitou, depois da ressurreição dele, ele ainda ficou 40 dias aqui com os discípulos, né? Capacitando os discípulos, né, para pregar o evangelho, né? E continuar a obra que ele havia começado, né, na pregação do evangelho. E depois dos 40 dias, nós vimos que ele foi lá para o Monte das Oliveiras, né? E ele começou a ser levado para o céu. Começou a ser subindo para o céu. Aí veio a nuvem e cobriu eles. Apareceu 2 varões de branco dizendo: varões galileus, por que vocês estão aí olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado ao céu, virá do modo como o viste subir. Né? Quando nós isso aí está lá em Atos 9, de 12 em diante, né? E como nós vimos, Jesus, ele vai vir do modo como vimos subir. E ele disse que iria preparar lugar e depois nos voltar e nos buscar. E quando ele vir nas nuvens do céu, com poder e grande glória, né? Aqueles que estiverem no pó da terra vão ser ressuscitados. Uma vida imortal, um corpo glorioso, né? Um corpo onde a morte não tem mais autoridade, aqueles que morreram em Cristo. Iremos para o céu, onde ficaremos com Cristo durante 1000 anos no céu. Após os 1000 anos, a cidade santa descerá do céu aqui para a terra, e a terra será novamente restaurada, assim como foi no Jardim do Éden. E a terra, no céu, nós só vamos ficar durante 1000 anos, né? Imagina, 1000 anos só. E aqui na terra será a nossa futura morada, né? Onde o lobo pastará com o cordeiro, pó será a comida da serpente e o leão comerá palha, assim como o boi, né? Novamente, voltará aquela vida sem pecado, né, que teve lá no Éden, antes da entrada do pecado no mundo. O mal será totalmente aniquilado. E o mundo será um mundo de paz, harmonia e amor, onde mal nenhum haverá, e nem morte, nem dor e nem sofrimento. Amém?